Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao evento Oratória Diamante na Advocacia. Eu sou Alan Santana, advogado, e neste evento você vai aprender sobre as ferramentas para vencer o medo de falar em público e ter uma oratória de sucesso nos tribunais. Você que está no Instagram, o link está na bio. Vai até a bio do meu perfil, no link consta o link do YouTube e vem para o YouTube para você conseguir verificar a nossa tela, ok? Vem para o YouTube que a gente está te esperando, o link está na bio. E aqui nós vamos continuar. Vamos trabalhar hoje sobre o método Oratória Diamante na Advocacia. O que esse método proporcionou na minha advocacia? Vejamos alguns resultados. Podemos ver aqui, por exemplo, ganhamos em primeiro grau no Tribunal de São Paulo, processo que chegou em Brasília, depois chegou ao STJ e o STJ confirmou os argumentos mediante a sustentação oral que fizemos junto ao tribunal. Uma outra vitória para fins de sustentação oral foi esse segundo aspecto no desdobramento da Operação Apate junto à Polícia Federal em instância administrativa. Argumentações e sustentação oral originou o arquivamento do inquérito da Polícia Federal. Depois nós temos cliente que foi processado por suposta dívida de R$41 mil e parte do seu imóvel penhorado. Após a realização de sustentação oral junto ao Tribunal de São Paulo, o processo foi extinto, arquivado e todas as eventuais penhoras foram revogadas. Esses foram os resultados de sustentação oral junto aos tribunais. Continuando, mais resultados que esse método proporcionou na minha advocacia. Sentença a favor da empresa cliente. Contrato de prestação de serviço foi extinto sem nenhum centavo de prejuízo para a empresa. Quando o juiz lê o processo e escreve na sentença que mudou o seu entendimento. Muitas vezes existem decisões solidificadas, aquele juiz decide sempre daquela forma. E é justamente numa sustentação oral, expondo argumentos de forma persuasiva, que acontecem em relatos como estes. Do juiz mudar o seu entendimento e confirmar isso numa decisão judicial. Esse juízo revê seu entendimento. Esses são resultados que impactam a oratória na sua advocacia. E depois, mais um selecionado, sentença de primeiro grau mantida pelo Tribunal do Estado de São Paulo. Olha, você que está no Instagram, o link está na bio, tá? Vem para o YouTube para conseguir verificar a tela que a gente está compartilhando, tá? Vem para o YouTube, vem com a gente. E para você que já está aqui no YouTube, olha só que interessante essa questão, esse vídeo. Consta o trecho de um acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Verifique que o trecho do acórdão, a desembargadora utiliza justamente o aspecto que foi apontado oralmente na minha sustentação. Verificando que eu consegui não somente persuadir, mas a atenção específica da julgadora naquele ponto que ela usou para fundamentar a sentença a favor do cliente. Veja só o vídeo. Exatamente, no último parágrafo do ofício, a apelante solicita a confirmação escrita ao Detran como condição de cumprimento da requisição, solicitando alternativamente que o Detran comunicasse a baixa do gravame ao processo ou ao e-mail pessoal do patrono, sendo ambos de livre acesso da apelante. A conduta mostra. Então agora vamos de conteúdo, tá? Tratando do nosso conteúdo específico, como perder o medo de falar em público. Olha, você que está aqui no Instagram, o link está na bio, tá? Vem com a gente para o YouTube. Só verificar o pessoal no chat do YouTube aqui como é que tá, para a gente já dar andamento no conteúdo. Vamos lá. Antes, pessoal, inscreva-se no canal, tá? Para garantir conteúdos exclusivos sobre oratória de excelência na advocacia. Falar agora sobre o medo de falar em público. O medo é a principal barreira para jovens advogados. Timidez e nervosismo. Timidez não é uma personalidade imutável, como muitos dizem, tá? A timidez está relacionada com um círculo de relacionamento.
Quanto maior o nosso círculo de relacionamento interpessoal, menor será a nossa timidez. Conhecer pessoas, colegas de profissão, colegas de colegas em um mesmo evento, isso vai fortalecer o nosso círculo interpessoal de relacionamento. E muitas vezes não precisamos elaborar conversas jurídicas. Podem ser conversas fora do contexto jurídico. Conversar sobre músicas, esportes, viagem. Isso vai cativar o nosso círculo pessoal de colegas. O que isso vai auxiliar no combate da timidez? Quanto mais pessoas nos associamos, isso desenvolve a amplitude de comunicação da fala. E a nossa linguagem corporal se habitua com comunicações frequentes, enfraquecendo a timidez. E como todo outro aspecto, a prática, assim como praticar esportes, exercícios físicos, é necessária dedicação. Então precisamos nos dedicar para estabelecer um círculo de relacionamento maior a cada dia. Tanto é que ninguém é uma ilha, pessoal. Ninguém cresce pessoal e profissionalmente isolado. Precisamos ter relacionamento interpessoal. Isso é excelente para acabar com a timidez. Mas a timidez não é a única faceta do medo de falar em público, não. Tá? Existe a questão do nervosismo. O nervosismo ele está associado à sensação de despreparo, de que tudo vai dar errado, medo de ser julgado, um julgamento antecipado negativo daquilo que ainda nem tomamos ação. Isso causa alguns sintomas, como, por exemplo, inquietação das pernas, suor, branco na memória, medo de ser julgado, e lá se foi o seu discurso. Mas calma, porque existe um caminho para evitar esse coquetel de sensações ruins. Vamos resumir em 3 aspectos. Primeira coisa, o primeiro passo, digamos assim, domine o conteúdo. Precisamos dominar o conteúdo daquilo que estamos falando. Pense, por exemplo, em um assunto que você domina. Não precisa ser nenhum assunto jurídico. Por exemplo, um filme que você domina, que você já assistiu várias vezes, uma série que você maratonou e você tem detalhes daquela série, talvez um livro. Pense no assunto que você domina, que você é expert nesse assunto. Agora, você consegue se imaginar falando desse assunto para outra pessoa e nessa conversa você tendo timidez, nervosismo, ansiedade de falar de uma série que você maratonou, de um filme que você assistiu várias vezes? Será que você vai se sentir ansioso ou ansiosa nesse sentido? Dificilmente. Sabe por quê? Porque você é expert nesse assunto. Então, quanto maior a preparação prévia do conteúdo que nós vamos falar, maior a sensação de segurança e menor o nervosismo, porque você está preparado para falar um assunto que você domina. Então, é extremamente importante dominar o assunto. O assunto é a prioridade. Leitura e estudo para dominar o assunto. O passo 2 é praticar um contato visual, que é um dos maiores desafios. É uma caixinha de surpresa. Por que o contato visual é uma caixinha de surpresa? Nós podemos olhar para alguém que está nos ouvindo atentamente ou podemos olhar para alguém que está quase dormindo e não presta atenção ao que estamos dizendo. E agora? Como vamos reagir a isso? Será que a minha fala está maçante? Será que não estão gostando do meu tema? Será que eu falei alguma coisa errada? Será que... E assim vai. O loop infinito que tenta desestabilizar você. Lembre-se de executar o primeiro passo. Dominar o conteúdo. Depois que você dominou o conteúdo, que você consegue falar com segurança sobre aquele assunto, ao falar para o seu público, estabeleça um ponto fixo na direção do público. Seja num assento que está vazio, seja na parede lá no fundo do público, que está na direção do público. Para um primeiro momento, isso basta. Para o seu público, você está tendo contato visual. E no segundo aspecto, agora, para melhorar esse contato visual, convide um amigo, se possível, um amigo ou uma amiga de confiança, para assistir com você. E aí, então, você começa a alternar o olhar nesse ponto fixo
e o olhar no seu amigo, na sua amiga. Por quê? É um rosto familiar, não é um rosto estranho, é um rosto familiar e vai te gerar mais confiança. E depois que você estabeleceu o contato visual com aquele seu amigo na plateia, no público, comece a alternar entre o seu amigo e o estranho que está ali ao lado, o estranho que está do outro lado. E aos poucos você vai verificar que aos poucos você consegue estabelecer um contato visual com todo o seu público. Tá, mas e se ainda assim surgir aquela sensação, olha, olhei para alguém que não está interessado. E agora? Estou fazendo algo de errado? Uma verdade, toda grande plateia, pessoal, terá o rol dos desinteressados. Então não se julgue pelos desinteressados. Eles sempre vão existir. E a sua lição é saber lidar com isso, dominando o conteúdo de uma apresentação de alto nível para aqueles que estão interessados. E como um terceiro passo para dominar, para acabar com esse nervosismo e dominar a arte de falar em público, é persistir no treinamento. Lembra-se que nós combinamos que o foco aqui é prática. Então, praticar é uma ordem. Então, após várias leituras e estudos sobre o tema que você vai falar em público, você conseguiu dominar o seu conteúdo. Chegou a hora de treinar a sua oratória. Treine. Quando falamos em treinamento, a primeira lição é treinar para o espelho. Por que treinar para o espelho? Porque o espelho ele consegue nos dar algum retorno de pontos que talvez tenhamos que melhorar. Por exemplo, treinando de frente para o espelho, você pode verificar a sua postura, pode verificar o contato visual, a velocidade da fala, as expressões faciais. Então, treine. Treine várias vezes. Treine o suficiente para conseguir uma oratória de confiança. E a linguagem da fala, ela é uma tradução da informação que está na nossa mente. Assim, quanto mais rica a mente estiver de boas informações, mais segurança na oratória você terá. É bom chamar um amigo experiente de confiança para uma segunda opinião, antes de fazer algum ajuste radical na sua performance de oratória. Sabe por quê? Porque às vezes o nosso lado perfeccionista pode querer atrapalhar. Às vezes nós queremos fazer algo que já está satisfatório, já está muito bom, já está excelente, tentar ficar perfeito. Isso é um erro. Por quê? Porque o satisfatório já produz resultados exponenciais. Lembre-se sempre disso. Um bom prato simples, bem feito, é melhor do que um prato sofisticado que não alcançou o ponto necessário. Lembre-se sempre disso. E o nosso cérebro, pessoal, ele é comparado a um computador, com o hardware, que é a parte física, e o software, programas e aplicativos. O hardware é um só. Deus criou dessa forma e pronto. Muito bem criado, a propósito. Agora, os programas instalados lá dentro, isso já dá para trabalhar bastante. Dá para desinstalar, dá para instalar novos, dá para atualizar, reprogramar todo esse sistema operacional. Por que eu estou dizendo isso? É possível utilizar técnicas de programação neurolinguística para desenvolver uma oratória de sucesso. A programação neurolinguística ela é uma abordagem científica que utiliza a linguagem e os padrões de pensamento para influenciar o comportamento humano. Com ela é possível identificar e mudar padrões mentais limitantes que podem impedir que você desenvolva as ferramentas essenciais para uma oratória de sucesso. Falar em público pode ser sim um desafio para muitos, mas está bem longe de ser algo difícil de se resolver. Sabe por quê? Porque existem técnicas certas para chegar a uma comunicação pública de excelência. Dentre as várias formas de comunicação, a fala é a principal no ramo do direito, principalmente diante de julgamentos e reuniões de negócios. Quer ver como isso faz sentido? Por exemplo, você está trabalhando em uma empresa e você tem um supervisor, um gerente, uma pessoa a quem você é subordinado, seu superior, e você quer pedir aumento de salário para esse superior. Se você escreve um e-mail pedindo aumento de salário, qual é a probabilidade, qual é a chance dessa pessoa responder como um sim? Sim, vou te dar aumento conforme o pedido.
Qual que é a probabilidade disso acontecer? É remota, é mínima. Sabe por quê? Determinados assuntos de maior relevância econômica, eles dificilmente são tratados ou discutidos exclusivamente por escrito. Antes de qualquer decisão por escrito, existe uma comunicação verbal, seguida de uma clara exposição de motivos e de argumentos claros e convincentes. Em resumo, primeiro você convence e só depois o cheque é assinado. E advogados de sucesso com alta qualidade de oratória sabem muito bem disso, sabem o quanto impacta o resultado de um processo quando realizam sustentação oral perante os tribunais. Os impactos de possuir uma boa oratória na advocacia vão além da sua área de formação. Pode ser que um advogado ele tenha uma pós-graduação em direito penal, em direito civil, em direito trabalhista, em direito previdenciário, direito tributário, mas independentemente da sua especialidade, existe atualmente nichos de sustentação oral. Muitos advogados, sem qualquer especialidade de pós-graduação, eles são contratados por outros colegas advogados para realizar sustentação oral em processos perante os tribunais. E somente a título de exemplo, olha, na tabela, a OAB, falando aqui do estado de São Paulo, tá? A OAB de São Paulo, ela valora na tabela de honorários atividade específica de sustentação oral. Só abrir a tabela aqui, olha só. Possibilitando ao profissional advogado receber por cada ato de sustentação oral na via administrativa, R$ 1.531 por ato na via administrativa. Se é perante o tribunal, se é na via judicial, a média por cada sustentação oral, R$ 5.358. Jovem advogado, jovem advogada, qual é o tamanho do impacto desses honorários na sua renda mensal? Notou? Agora, para você que é advogado criminalista, por exemplo, vamos falar do Tribunal do Júri. Tribunal do Júri que é algo sensacional na advocacia. Eleva a sua advocacia, a sua oratória para um outro patamar. Falo até por experiência própria, já realizei Tribunal do Júri, é algo excepcional. É uma vitrine social para você, uma vitrine profissional. E não existe, por mais que seja bem remunerado hoje o Tribunal do Júri, as tabelas da OAB remuneram bem, mas não tem preço. Você está lá no plenário do júri com aquele público e ali oralmente quebrar o argumento do Ministério Público, jogar a acusação lá embaixo, demonstrar por argumentos, por A mais B, que a acusação está errada, persuadir e conseguir a absolvição. Esse é o tipo de coisa que só acontece no Tribunal do Júri quando um advogado domina a oratória, a argumentação e a persuasão. Sem essas ferramentas, o Tribunal do Júri não funciona. Não funciona de forma eficaz, pelo menos, para o advogado. E além da esfera judicial, vamos falar um pouco sobre negociações empresariais que estão à disposição dos juristas, dos formados em direito. A prática da oratória está relacionada com a exposição de argumentos e persuasão. É argumentar e persuadir. Essas são ferramentas excelentes em negociações empresariais. Não é raro empresários fecharem negócios somente na companhia de um advogado que se comunica bem, que tem o poder de convencer outros para fechar o negócio mais lucrativo para a empresa. E o mais importante, se o empresário leva você à mesa com outras empresas, o seu nome estará em evidência nas próximas reuniões. E pode ter certeza que oportunidades vão surgir nesse sentido. Por quê? Porque na mesa de negócios, você está tendo a sua reputação formada como profissional de notável oratória. E uma outra questão de extrema importância são oportunidades de grupos de network. Isso eu posso falar por experiência própria. Já investi em pós-graduação, já investi em cursos de prática, mas o meu maior investimento até hoje na advocacia foram em grupos de networking. Já ouviu aquela frase, você é a média das pessoas que se relaciona, certo? Você concorda com essa frase, de que você é a média das 5 pessoas que você se relaciona? Sim ou não? Vou te dar uma resposta do direito agora. A resposta é depende.
Sabe por quê? Vamos ilustrar. Digamos que você recebeu um convite para um evento de gala. E nesse evento tem uma mesa especial para você com 5 lugares. E quem vai ocupar esses 5 lugares? Um empresário milionário de sucesso, um advogado de sucesso reconhecido pela mídia e pelos tribunais, um investidor que vive somente de investimentos, você e a pessoa que você mais deseja conhecer na vida, conhecer pessoalmente. Olha só, que excelente oportunidade de networking à sua disposição. Agora, se eu te perguntar com qual dessas pessoas você falaria primeiro? Uma pergunta mais importante ainda. Qual seria a sua primeira pergunta para essa pessoa? Se você não tem essa resposta na ponta da língua, possivelmente perderia uma ótima oportunidade de network. Notou que a oratória ela não é somente para um grande público. A comunicação de excelência é para não perder a oportunidade de acesso ao conhecimento. Não basta estar ao lado de pessoas que vão te levar para o próximo nível. É preciso saber comunicar-se com essas pessoas, saber ser interessante e não somente interessado. Então, eu acabei de citar aqui apenas alguns exemplos do gigantesco impacto que a oratória de excelência pode proporcionar na sua advocacia. E até agora, esse é o máximo que eu consigo dar de conteúdo em uma aula. E se você efetivamente quer dar um passo além nessa jornada e ter acesso ao método completo, passo a passo para sair do zero e chegar à oratória de excelência e faturar com isso, eu tenho uma oferta para te fazer. Eu consolidei tudo que eu aprendi durante todos esses anos em um método. E agora eu vou te explicar como funciona. É o método Oratória Diamante na Advocacia. Como funciona esse método? Serão 8 encontros ao vivo pelo Zoom. Por que ao vivo? Porque dá a você o benefício de ter qualquer dúvida respondida na hora. Você ainda assume o compromisso comigo de dedicar um dia e hora marcados para se dedicar ao método, para gerar transformação na sua forma de falar em público. Tá, mas como isso vai funcionar? Os encontros terão a duração de 60 a 90 minutos cada. As aulas serão todas as terças-feiras às 20 horas. Por que todas as terças? Você vai ter um intervalo de uma semana entre uma aula e outra para aplicar o conteúdo de cada aula. E não adianta despejar um caminhão de conteúdo e não dá tempo para você aplicar. Por isso serão semanalmente as aulas. E todos os nossos encontros ao vivo, eles ficarão gravados na plataforma, para você rever quantas vezes for necessário para aplicar todo o conteúdo. Tá, mas quando será? A aula inaugural, o nosso primeiro encontro para você que decidir entrar nessa jornada e potencializar a sua oratória na advocacia, já está marcada para o dia 18 deste mês. Isso mesmo, 18/7. Já vamos começar a fabricar resultados neste mês. Mas não para por aí. Temos agora bônus exclusivos. Vamos lá para o final do método agora. Você já entrou nessa jornada, participou ao vivo de todas as aulas, aplicou o método e chegou na oratória que você tanto deseja. Não tem mais medo de falar em público, não tem vergonha, não tem mais timidez, não tem mais nervosismo. Você tem a oratória que você desejava. Ótimo, já cumpri o meu compromisso com você. Mas agora eu vou além. Você que participar desta turma vai ter acesso a um encontro online ao vivo com o meu gestor de marketing digital, que vai te passar um conteúdo exclusivo com esse tema, construindo uma marca pessoal como advogado de sustentação oral. Ok, o que você vai aprender nesse encontro? Eu listei pelo menos 2 benefícios. Estratégias para construir uma imagem profissional sólida na advocacia. E o segundo aspecto, explorando oportunidades de networking e marketing pessoal. Por que esse conteúdo bônus para você? Porque isso vai resolver a sua dor lá no final, que você vai chegar e vai me falar assim: Alan, estou muito feliz, perdi o medo de falar em público, obrigado, mas eu não sou muito conhecido. Ninguém me contrata para atuar em processos com sustentação oral. E de fato, só é lembrado quem é visto.
e você precisa ser visto no mundo digital. E esse é o meu bônus para você. Marketing digital para você ter a oportunidade de ser contratado para utilizar essas habilidades de oratória para aumentar o seu faturamento na advocacia. Esse é o meu primeiro bônus. Agora, para falar sobre o segundo e último bônus, eu quero te falar que, além desse conteúdo de oratória profissional e específico para a parte jurídica, além do conteúdo de marketing digital personalizado, teremos dentro do método Oratória Diamante na Advocacia, nós teremos um conteúdo exclusivo com a doutora Aline Samantha Vasconcelos, psicóloga especialista na área cognitivo-comportamental, direcionado para a psicologia aplicada na oratória. Ela vai te apresentar ferramentas da psicologia que vão te auxiliar, vão potencializar a sua arte de persuasão em sustentação oral. Então, veja só, quanto conteúdo prático, intenso, além dos bônus exclusivos. Tá, mas Alan, todo esse conteúdo é muita coisa. Tem muito valor envolvido nisso tudo. Falando de valores, os cursos de como falar em público no mercado hoje, tem vários. Mas oratória direcionada para advogados, voltado para a sustentação oral, em nível jurídico, são poucos. E eu particularmente encontrei dois, tá? Dois de alto nível, digamos assim, na capital em São Paulo e na capital em Brasília, DF. Dois. E ainda assim, esses cursos, em que pese tenham um preço médio de cerca de R$ 1.500, são cursos extensos, que ensinam aquela teoria da origem hebraica da palavra oratória, que não nos interessa aqui. O método é de prática, é otimizar o tempo para chegar no resultado com o menor tempo possível. Somado a isso, nós teremos o conteúdo ao vivo com a doutora Aline Samantha Vasconcelos, psicóloga comportamental. Só a hora profissional nessa área específica da psicologia, o valor da hora. E nós teremos bem mais do que uma hora dentro do método. A hora desse profissional específico é de R$ 700. Nós vamos ter bem mais que uma hora nesse método. Aliando tudo isso ao bônus de construção de imagem pessoal e marketing digital, que é disponibilizado hoje no mercado na faixa de R$ 1.000 a R$ 1.200, somando tudo isso, ultrapassa facilmente os R$ 3.000 todo esse pacote de conteúdo que nós estamos falando aqui agora. Mas o nosso combinado é outro. Afinal, você demonstra interesse em ter a sua oratória desenvolvida para faturar mais na sua advocacia. O método Oratória Diamante na Advocacia, com tudo incluso, é de R$ 997, com opções de pagamento em até 10 vezes. Isso mesmo, considerando o treinamento mais o bônus, é 1/3 do valor de mercado que tudo isso engloba. Tá, mas Alan, quais são as minhas garantias? Qual que é a garantia de que isso de fato funciona? Que esse método funciona? Existe a garantia legal. A lei já te garante 7 dias de garantia incondicional. Só enviar o e-mail, quero meu dinheiro de volta, sem qualquer pergunta, o dinheiro é devolvido. Seu investimento é devolvido na hora. Sem pergunta, é 7 dias incondicional. Além dessa garantia, eu quero te dar uma segunda garantia. Eu quero fazer um combinado com você. Isso aqui está sendo gravado, sem cerimônia. Então, olha só. Além da garantia incondicional de 7 dias, eu vou te oferecer uma garantia condicional. São 2 garantias. Agora você tem a condicional. E quais são as condições? Eu chamo essa garantia de 90 mais 90 mais 500. Por quê? Primeiro, se no prazo de 90 dias você comprovar que assistiu todas as aulas, todos os encontros ao vivo e aplicou 100% do método e não teve resultado nenhum, eu vou traçar um plano de ação personalizado para a sua oratória para você aplicar por mais 90 dias. E se ao final desse prazo, se você não tiver resultado nenhum, eu devolvo todo o seu investimento mais R$ 500 no meu bolso, pelo tempo que você perdeu comigo. Se eu não tivesse validado esse método como eu validei, eu não teria tanta certeza de que ele funciona. Agora eu acabei de tirar todo o peso de qualquer risco das suas costas. Qual é o seu risco?
se o risco é zero. Com tudo isso, agora você tem 3 opções. Primeira opção, termina essa live, ignora tudo que eu falei aqui e continua a vida do jeito que você estava quando entrou nessa live. Tá tudo certo. A segunda opção, pega esse conteúdo de hoje e tenta trilhar sozinho, e até pode ser que você consiga atingir o seu objetivo. Tenta trilhar sozinho essa jornada. Pode conseguir chegar no seu objetivo, mas você vai perder o seu melhor ativo nesse caminho. Você vai perder muito tempo nesse caminho. Tempo que não se recupera. Ou você pode ter a terceira opção. Você pode deixar eu pegar na sua mão, te levar para uma comunidade onde todos estarão com o mesmo objetivo, com um treinamento prático intenso, para te ensinar a perder o medo de falar em público, ter uma oratória de sucesso e aprender a faturar na advocacia com essas habilidades. Então, a partir de agora, a minha equipe acaba de liberar o link de inscrição para o método Oratória Diamante na Advocacia. Venha com a gente nessa jornada. Agradeço muito a atenção de todos vocês